A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube, canal Movimento Pentecostal. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui para mais um vídeo de mais uma unboxing. Não é sobre processador, não. Eu esqueci aqui e comecei o vídeo com esse trem aqui na mão. Mas na verdade é sobre mais um material que chegou pra gente aqui. Mais uma bênção, editora CPAD. Bom, mais uma vez, nós temos aqui uma grande vitória que a gente vai abrir aqui agora online. Vocês sabem que a gente abre aqui, eu não abro antes. Vocês podem ver que num dos vídeos aqui, né, o vídeo anterior a esse, creio que nós tivemos um caso aí que eu abri e veio a enciclopédia do protestantismo, né? E ela estava com a capa solta, descolada completamente. Então a gente abre aqui na hora aqui, não tem negócio, né? A gente abre aqui logo na hora aqui. Deixa eu ver aqui, pera aí. Aí, fica um pouquinho mais distante, fica mais legalzinho. Seja bem-vindo, você que está aí me assistindo aí. Deixa aquele like, tá bom? Me ajude aí, pessoal. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu arrumar espaço aqui. Vamos começar aqui a nossa live, nosso vídeo. É uma live estreia, tá bom? Vamos abrir aqui nossa caixa pra gente ver do que se trata. E sabe aquela obra que é difícil de você ver por aí? Não é uma obra muito comum, não. As pessoas não costumam adquirir esta obra e não costumam ler muito desta obra, não. Este livro é extraordinário. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Gente, faz aquele suspense maravilhoso para segurar um pouco da vossa audiência, porque vocês tanto são ruins de dar like, 1000 visualizações em menos de 24 horas e quase nada de like. O pessoal não se inscreve, é uma bênção, né? Eita, vocês são bem. Oh! Que coisa linda! Veio muito plástico. Tá até colando aqui, vixe. Pensa. Olha só, pessoal, nosso material qual é? Olha aqui, vou virar aqui. Vamos pegar aqui para vocês verem. Eita, segura o ouvido aí, você que tá usando fone. Eita, mas pensa! Psicologia pastoral é o nosso material hoje. Olha só, gente, editora CPAD, maravilha, 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 maravilha. Lembrando que vou deixar aí na descrição deste vídeo o link para você adquirir com a livraria bastante confiável, num site bastante seguro, com garantia Amazon, tá bom? Olha só, este livro é da editora CPAD, como você viu na vinheta, Psicologia Pastoral. É o uso da psicologia e suas práticas psicológicas causa controvérsia dentro da igreja, até hoje. Enquanto alguns pastores são totalmente contrários e demonizam até o estudo dessa ciência, outros muito a usam, dando importância além da medida, alguns exageram. Mas como chegar ao equilíbrio? A resposta é pelo conhecimento. Entender o universo em que a psicologia está inserida, assim como suas vertentes de estudo, se faz necessário para que a concepção sobre o tema não esteja comprometida por achismos, assim como é indispensável o conhecimento teológico para lidar com as questões espirituais, as emocionais, é preciso conhecer o comportamento e a personalidade do ser humano. Neste livro, e que mega livro, é grande, hein? Neste livro, o autor e mestre em psicologia clínica, Jamiel de Oliveira Lopes, apresenta um estudo amplo, didático e detalhado do que é a psicologia, além de sempre, à luz da palavra de Deus, aconselhar sobre o dia a dia da vida de um líder. Esta obra é uma importante ferramenta para que pastores entendam melhor
as características do comportamento humano e consigam melhor diferenciar questões espirituais e emocionais. Não somos totalmente espírito, você sabe que nós também somos humanos, somos de carne, temos emoções, temos sentimentos, temos pensamentos. Então, estudar o caráter, melhor dizendo, o comportamento, os temperamentos humanos, ajuda muito na questão de um aconselhamento pastoral, de até mesmo um tratamento com seu próprio eu, né? E aqui nós temos uma psicologia pastoral, imagina aí, vamos ver os temas que nós temos aqui. Olha, a ciência do comportamento humano como aliada ministerial. Jamiel de Oliveira Lopes, editora CPAD. Você que desejar adquirir este livro, está aí o link na descrição deste vídeo. Nós vamos estar sempre atualizando o link, ok? Aqui está, ó. Quando frequentamos um seminário, estou lendo essa orelhazinha aqui que o pessoal chama de marcador, chama de orelha e tal. Nós temos aqui uma sinopse do livro, né, que diz assim: quando frequentamos um seminário teológico, procuramos nos preparar de todas as formas para um bom desempenho na obra. Lemos, pesquisamos os melhores livros no intuito de adquirirmos experiência para o trabalho. Sentimos-nos motivados, empolgados, cheios de sonhos e planos para o futuro. Na igreja, apresentamos aos outros soluções fáceis, como ore, jejue mais, leia mais a Bíblia, tenha mais fé e todos os seus problemas serão solucionados. Existem, porém, situações inesperadas para as quais o seminário não nos preparou. Situações inusitadas que não conseguimos compreender. Conflitos pessoais e problemas relacionados ao rebanho. Essa é a nossa sinopse. Nós temos aqui uma foto aqui muito bem tirada aqui do autor, né, deste material. É o Jamiel de Oliveira Lopes, que é pastor da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo. Ele é articulista, comentarista da revista João Veni CPAD, mestre em psicologia clínica pela PUC, Campinas, professor universitário e psicólogo clínico, atuando profissionalmente com adolescentes e adultos, autor do livro E Agora? O que Fazer?, publicado pela CPAD. E é um livro grande, é um baita livro, é um mega livro aí. Ele tem quantas páginas? Ele tem 556 páginas com a bibliografia. 556 páginas, é um senhor livro, é grande o livro. Quais são os temas que nós temos aqui? Nós temos aqui os seguintes temas. Nós temos aqui sumário, primeira parte, compreendendo a psicologia. Capítulo 1, o que é psicologia? A psicologia e o desenvolvimento humano, a infância. Capítulo 3, a psicologia e o desenvolvimento humano, a adolescência, que é complicada. A gente que é líder de pessoas, dirigentes de igreja, precisamos ter um entendimento muito bem pautado, muito bem embasado, tanto biblicamente quanto na questão comportamental, é importante, para que a gente possa estar orientando nesta fase tão difícil que é da adolescência. A mente humana já é um complexo, né? A psicologia e o desenvolvimento humano, adultos e terceira idade, na igreja, cada faixa etária requer um tratamento específico para cada tipo também de temperamento, ninguém é igual a ninguém. Nós temos, na segunda parte, o desenvolvimento da personalidade, nós temos o que é personalidade, a reformação ou a formação da personalidade, distúrbios da personalidade, distúrbio da personalidade versus possessão demoníaca. Aqui tem um tema muito importante. Como saber se é um problema de distúrbio de personalidade, coisa voltada para o psicológico, para um surto psicológico, ou se trata realmente de uma manifestação de demônios. A psicologia voltada para o líder, o pastor e o exercício da liderança, o gerenciamento pessoal, isso aqui é importante. Você imagina, existem bons teólogos na igreja, bons pregadores, bons pastores, homens até usados muito por Deus, bom conhecedor das Escrituras, mas péssimo administrador na vida pessoal.
às vezes progride muito a obra, até financeiramente a obra é muito bem administrada, mas pessoalmente ele é desordeiro. Lidando com os conflitos pessoais, o pastor é humano, lidando com as emoções e sentimentos, a gente às vezes tem que enfrentar muito embate, né? A gente é tido como a figura inabalável, a muralha de Jericó difícil de derrubar. Esse irmão, o pastor, ele é muito forte. Não, ele aguenta. Então, acredita-se ao homem que é líder uma força emocional monumental. Ele é humano por trás dessa liderança. Agora, é evidentemente que ele precisa ter, sim, um preparo emocional diante das coisas que ele vai enfrentar. Imagine um líder que fica magoado, que fica ressentido, né, com qualquer coisa, que vai no altar, pega o microfone, às vezes dá um desabafo nas pessoas, magoa, dá indireta ou direta mesmo, causa constrangimento nas reuniões de culto ou reuniões de obreiro. Fica um negócio esquisito, demonstrando uma falta de maturidade que fará com que os seus liderados venham a perder a confiança nele como uma pessoa preparada emocionalmente, psicologicamente para a liderança. Teologia, conhecimento é importante, mas não é tudo. Quem você é mais importante do que o que você faz e o que você sabe, né? Para um líder. Então, lidando com as emoções e sentimentos, o caminho para a maturidade emocional, muito importante. Essa questão de liderança, eu sou muito fascinado por essa questão de liderança, por quê? Porque é importante, né? O líder. E, na verdade, se você olhar bem, a gente é líder de alguma coisa. Mesmo você que não é pastor de igreja, ele é destinado à questão da liderança pastoral, este livro. Mas você que não é pastor de igreja, você é pai de uma criança, você é pai de um adolescente, você é pai de um jovem, ou você é um jovem, é um adolescente, você está aí na juventude ou terceira idade, você é um obreiro, você é líder da sua casa, você é um senhor de família. Então é importante você aprender coisas sobre liderança. Isso aqui, olha, para mim, este livro, eu já tinha lido partes dele tempos atrás, emprestado inclusive, e eu achei esse livro tremendo aqui, né? Agora me tenho a oportunidade de tê-lo e finalmente vou poder devorá-lo. Achei muito interessante destinar tempo de silêncio para estudar esse material aqui. Então vamos lá, lidando com as emoções e sentimentos, isso aqui relacionado ao pastor, o líder, né? O caminho para a maturidade emocional. Se não houver maturidade emocional, não consegue ter um ministério eficaz desenvolvido, tá? Não importa, mas Deus chamou, que a gente costuma espiritualizar muito, principalmente a gente pentecostal, uma parcela de nós costumamos levar tudo para o lado mais espiritual possível. E ser espiritual não é excluir a questão racional, né? Então, é preciso também saber organizar bem a questão emocional, quando é espírito, quando é razão, quando a situação exige questões espirituais, quando a situação exige questões razoáveis, de razões racionais. Princípios porque uma coisa não elimina a outra, nem a racionalidade, nem a questão da fé. Princípios de relações humanas, relação humana, relação com o próximo, aprendendo a viver em harmonia com o próximo, que é uma dificuldade muito grande que às vezes nós temos. Às vezes a gente vê muita questão de líderes, né? Que às vezes você tem líderes numa igreja, você conhece uma igreja, a gente vai pregar numa igreja, uma coisa assim, a gente às vezes encontra, em que o líder, ele é sozinho, mas não porque lhe faltou oportunidades, ou faltou pessoas, que acontece às vezes em algumas circunstâncias. Mas ele é sozinho porque um dia ele já teve muita gente com ele, teve uma boa classe de obreiros, mas ele não soube conviver com eles, ou não só com o obreiro, mas também com o povo. Ele não consegue lidar com as dificuldades de se lidar com vários tipos de temperamento da igreja. Na igreja você tem o fleumático, o colérico, você tem o sanguíneo, você tem vários tipos de pessoas na igreja que às vezes é complicado, porque a sua humanidade está em você, o Senhor trabalha no seu caráter, mas está em você quem você é, a sua humanidade está em você. Então a questão que acontece é que você acaba vendo as pessoas
não conseguir conviver com diferenças de temperamento, né? Outros não dão opiniões, impõem críticas, né, sobre o líder. Às vezes o orgulho do líder, a vaidade do líder também pode o consumi-lo. Então, trabalhar, aprender a viver com as relações humanas é importante. Olha, um livro, meu irmão, que é obreiro, assim como sou da obra de Deus, você deveria mesmo ler, viu? Deveria mesmo trabalhar com esse livro. Vai virar aqui, ó, Pastor Jamiel de Oliveira Lopes, de vez em quando tem autores brasileiros que assistem nossos vídeos, me mandam agradecimentos. Sério mesmo, irmão, graças a Deus nós passamos de 1 milhão, de meio milhão de pessoas que assistem nossos vídeos, graças a Deus. São 1000 visualizações a cada 24 horas, não alcança muita gente. O que acontece, pessoal? Eu quero parabenizar então esse líder, esse pastor, esse autor, por esse trabalho maravilhoso. Mas eu sou leigo, não sou psicólogo também, também sou leigo na psicologia, evidentemente. Mas eu tenho um psicológico, né? Eu sou leigo na psicologia, mas eu sou humano e eu preciso de instruções. E este livro não vem para te formar na psicologia, mas vem para te ajudar a desenvolver a sua liderança pessoal e ministerial em várias circunstâncias também de sua vida. Muito bom, uma ideia excelente, uma inspiração divina. Parabéns. Então nós temos aqui, ó, princípios de relações humanas. As relações humanas, as relações com o próximo, aprendendo a viver em harmonia com o próximo, que é muito difícil, né? Os apóstolos, que nós estamos estudando aí no nosso clube de membros, vocês que estão conosco sabem, né? Que os apóstolos tinham ali o fleumático, tinha o sanguíneo, tinha vários tipos de situações que você encontra nos textos sagrados referente à natureza dos apóstolos. E quem sabe se o Pedro lesse um livro desse, tivesse ajudado ele antes, né? Que graças a Deus ajudou depois, mas nós vemos também algumas situações de Pedro, mesmo depois que é apóstolo, bem desenvolvido na obra do Senhor, nós temos o apóstolo Pedro escrevendo, acho que, se não me falha a memória, em Gálatas, afirmando ter repreendido Pedro por questões comportamentais. Faltou maturidade de Pedro em relação a questões ali raciais e tal. Está na Bíblia. Então, veja só, essa questão de judeu e gentil. Veja só, religião e raça. Aprendendo a viver em harmonia então com o próximo. O líder e a administração de conflito, que é muito difícil, eu estou demorando no vídeo, porque é muito importante os temas. A administração de conflitos é uma questão séria, né? Às vezes de um casamento é que é coisa, né? Já vimos casos do líder em que às vezes o líder diz assim, vocês vão pedir perdão? Sim, aí impõe. O camarada diz, o pastor mandou lhe pedir perdão, vou pedir perdão. Acontece, estou dando um exemplo simples, mas é claro que esse tema vai muito além, né? O caso de um conflito conjugal, por exemplo, em que o pastor vai sentar com a pessoa para mediar, às vezes nós, como dirigentes de igreja, nós precisamos e passamos por momentos em que as pessoas recorrem a um pastor, dizendo, nós estamos em tal conflito, é isto, é aquilo, você não pode espiritualizar aquilo, né? De repente de foro íntimo, e o pastor tem que ser uma pessoa de confiança para que os outros possam se abrir, e etc, né? E ter maturidade para lidar com a situação com muito respeito, reverência, visando sempre o aperfeiçoamento espiritual da Igreja do Senhor e também, claro, emocional, porque estão tudo relacionados. Aqui você tem aprendendo a viver em harmonia, tá aqui embaixo, o líder e a administração do conflito, página 241, as relações humanas e a ética. Quinta parte, olha só, o aconselhamento pastoral, isso aqui é espetacular. O líder e o ministério do aconselhamento. Tem gente que não tem dom de aconselhar. Às vezes, quando a gente pensa em ser pastor, a gente pensa no culto, a gente pensa no dirigente, a gente pensa nas coisas espirituais, a gente pensa nos dons, na boa pregação, né? Mas não é só isso que conta, meu irmão. Existe a questão, você sabe como aconselhar alguém? Porque pastorear é isso, né? É ir atrás daquela ovelha que se desgarrou, ou porque ela se achou melhor que as outras, ou porque ela se achou inferior às 99. Lembra da parábola de Jesus? E o pastor vai atrás dela, né? Você tem filhos na igreja espirituais, que um trabalha, né? Tem uma posição na igreja, trabalha, faz tudo para estar ali na obra de Deus e etc., mas não sabe cuidar de si,
tu não me deste nenhum cabrito para me alegrar com os meus amigos, né? Diz o moço mais velho, estou citando a parábola aqui de Lucas 15 do rico e Lázaro, do filho pródigo, e tem um mais novo que está ali, mas a mente está longe, porque ele não consegue ter prazer nas coisas da casa do pai ali representando a presença de Deus. E aí tem um pai que tem que entender essas características difíceis, como lidar com elas. É muito difícil, como aconselhar, é muito complicado. E você tem esse tipo de pessoas no meio cristão, né? Claro, são pessoas. O líder e o ministério, então, do aconselhamento, eles chamam o aconselhamento de ministério. O cuidado com a ovelha perdida. A Bíblia fala que exortar é um dom. Exortação é aconselhamento, tá? O cuidado com a ovelha ferida, como eu acabei de citar, né? Provérbios diz que é mais fácil você conquistar uma cidade cercada de muros do que um irmão com coração ferido, né? É complicado. Um coração ferido, meu irmão, Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E olha que assunto maravilhoso. E é um negócio interessante mesmo, né? Isso é claro que não é né? A sede das tuas emoções. Cuidado aí, um coração ferido, meu irmão, é um negócio sério. Então, cuidado com a ovelha ferida, que às vezes alguém vai tentar resolver, fere mais ainda, seja numa igreja coletivamente ou individualmente. Eu estou falando aqui de que sou criado no Evangelho pela misericórdia de Deus e trabalho com igreja há mais de uma década, né? 12 anos aí mais ou menos. Então, o que acontece é que a gente vai também aprendendo. Esse livro vai me ajudar também muito a desenvolver mais ainda ministerialmente. A prática do aconselhamento cristão, programa de orientação na igreja, é importante. A ética no aconselhamento, página 305, capítulo 17. Olha, a ética no aconselhamento. A gente está acostumado a ver aí pessoas falar para casais na internet ou na TV, usando até mesmo termos que, se fosse para ele conversar com um casal, ele usasse aquele tipo de linguajar, constrangeria muito um casal, né? Também a questão da ética no que diz respeito a você cuidar de seu emocional, porque há momentos que você vai aconselhar uma pessoa é tão problemática que você precisa ter um autocontrole próprio para você não acabar estragando ainda mais a emoção, o emocional da situação que aquela pessoa está vivendo e que está na sua presença porque acredita que você pode aconselhá-lo, né? Glória a Deus, isso é apacentar, isso é ser pastor, é cuidar da vida espiritual e não apenas dirigir culto, né? Problemas tratados do aconselhamento. Olha só, sexta parte do livro. Orientação sobre o namoro e casamento. Espetacular, pessoal da mocidade aí, né? Que a gente costuma, nós pentecostais, alguns de nós costumam arriscar no vou orar para Deus dizer se é ou não é. Aí alguns fazem alguns testes, né? Se for mesmo de Deus, eu vou chegar na casa dela e o pai vai falar bem dela. Se não for de Deus, vai falar mal. É claro que tem que olhar também para a característica de filho, bom esposo, mau esposo, e vice-versa com a menina também. Só que não é apenas isso aí. Como você orientar sobre o namoro, o casamento, a promiscuidade neste mundo tão liberalista, né? A questão do compromisso, entre tantas outras coisas. Orientações sobre as bases de um matrimônio, o que é casamento, qual a importância do casamento, o que mantém um casamento de verdade, defendendo a família dos males da pós-modernidade, orientação aos pais sobre a educação dos filhos. Nós tanto somos filhos quanto somos pais, né? Eu como pai também sou filho, como filho também sou pai. Como eu posso entender sobre a educação dos filhos? Pesquisas têm apontado que o número de filhos crentes na igreja, ele tem se desviado, criados na igreja, tem se desviado com maior número até, né, do que filhos da mesma idade, pessoas da mesma idade que vêm para a igreja. Fala no tempo de permanência. Há um momento na vida dos filhos cristãos, né, que a coisa pega mesmo, volta mesmo para o mundo. É um negócio terrível.
E é um negócio tremendo. Olha só aqui, orientação então sobre as bases do matrimônio, defendendo a família dos males da pós-modernidade, que eu acabei não comentando aqui, mas é muito importante. Até onde pode ir o modernismo, o secularismo aqui no nosso meio cristão, dentro do seio da família. Orientações aos pais sobre a disciplina no lar. Né? Eita, disciplina no lar. Orientações aos pais sobre disciplina no lar. Meu Deus do céu. Você lembra daquele texto sagrado que diz assim, que convém, falando aqui da questão pastoral, que o bispo seja marido de uma só mulher, governe bem a sua casa, tendo seus filhos sob sujeição. Do que se trata isto? É muito importante você trabalhar sobre a questão da disciplina no lar. Orientação sobre o relacionamento conjugal. Olha, hein? Questão, tem casais, depois de muitos anos de crente, ele ainda tem dúvidas básicas, até mesmo quanto à sua intimidade matrimonial, né? E cabe ao pastor ter uma maturidade, uma boa ética, né? Lembrando que são ovelhas do rebanho do Senhor, né? Pastor, saber qual linguajar utilizar no aconselhamento, qual comportamento utilizar no aconselhamento, sobre a questão de relacionamento conjugal em todos os aspectos, tanto na questão íntima quanto de convivência, tratando sobre problemas, porque às vezes, mas ninguém vai pedir conselho, todo mundo sabe. Não é bem assim não. Né? Tem pessoas que com o passar dos anos vivenciam certas situações na área de intimidade matrimonial, como principalmente na área da convivência. Uma coisa pode afetar a outra, essas duas coisas estão atreladas uma à outra. Uma coisa faz parte da outra, o casamento é um conjunto nessa questão. Então é necessário se ter um entendimento sobre. Tem casais aí, a pornografia entra, várias outras circunstâncias podem entrar e causar vários tipos de problemas, né? Tratamento sobre problemas relacionados à sexualidade com jovens e adolescentes, né? Como explicar para um adolescente a evitar, por exemplo, os males da pornografia sem despertar nele uma curiosidade para conhecê-la? Aí é que tá, hein? Como tratar de um jovem que está com esse problema e que vem dizer ao pastor, geralmente já não fala mesmo, porque já tem medo mesmo da disciplina, que é eticamente correto, e digo até biblicamente correto haver disciplina na igreja, evidentemente, mas como administrar isso sem que aquela pessoa se sinta humilhada, né? Constrangida, e o que é disciplina? Eu não sei se o autor vai falar voltado para essa questão, mas creio que ele fala aqui dentro da área psicológica, evidentemente, comportamental, como tratar com esse problema, deve envolver também isso. Eu digo deve, porque eu não li ainda o livro. O livro acabou de chegar, eu li partes do livro, tá? Emprestado um tempo atrás. Essas partes que eu estou agora, eu não li na época que eu li. Orientações sexuais para os casais, como eu acabei de citar, é importante, a pessoa já nasce com instinto, já sabe. Sim, já sabe por instinto, mas não sabe por comportamento, não é? Então é importante que se ensine também sobre essa questão, geralmente para jovens casais, né? Jovens casais, a questão de casais que já têm uma certa idade, e começou a ter problema com um dos pares nessa questão, acontece também. Então, ajudando pessoas com depressão, é o capítulo de número 31. Agora aí que está um caso muito, muito difícil. A depressão é considerado o mal do século XXI. E nós temos visto aí, tem gente na igreja com depressão, síndrome do pânico, meu irmão, que não dá para enumerar mais. Como trabalhar com essa questão? Olha, você pensa que um pastor só se importa com o quê? Veja que um pastor trabalha muito mais do que um médico, viu? Dependendo da circunstância dele, ele precisa estar exercitando uma maturidade pessoal e buscando um conhecimento. Esse livro é uma bênção. Respondendo questões complexas, 481. Deve ser interessante. Apêndice e referências. A gente não vai ler o livro, evidentemente que a gente não grava o livro, nem pode, né? Há direitos autorais sobre isso. Então nós orientamos você a ter o livro, lemos apenas o sumário, lemos
a sinopse do livro, lemos sobre o autor, falamos qual é a editora e onde você adquiri-lo conosco pelos nossas parcerias que a gente faz com sites de venda de livrarias, para que a gente possa estar te ajudando, né? Ó, Escola do Estresse Percepcionado. Nós temos aqui exercícios, né? Deixa eu ver. Escala de depressão tem até nomes que eu não conheço, são títulos científicos aqui, creio eu. Tristeza, pessimismo, senso de fracasso, insatisfação, culpa. Eu sempre sou apaixonado por esse tipo de tema, né? Culpa, expectativa de punição, eita meu Deus, autodesgosto, autoacusações, ideias suicidas, o negócio é terrível. Choro, irritabilidade, interação social, indecisão, mudança da imagem corporal, o retardo para o trabalho, insônia, suscetibilidade à fadiga, anorexia, perda de apetite, que acontece também, tá? Entre os evangélicos, perda de peso, preocupações preocupações somáticas, preocupações com o organismo em adoecer. Isso, pessoas que têm síndrome do pânico costumam ter isso, vou morrer, acontece. Perda do interesse sexual, acontece muito, ó. Acontece muito, isso aqui estou menos interessado por sexo que costumava estar, estou muito menos interessado por sexo agora, perdi completamente o interesse por... Aí você tem aqui várias situações que o autor apresenta e que ele vai discorrer aqui ajudando o leitor. Pontuação, nome e quantidade de pontos. Nós temos aqui então um exercício psicológico para a pessoa, deixa eu focar aí câmera, para a pessoa estar fazendo, não sei se vai dar para ver aí, né? Um exercício, põe o nome aqui em cima e tal. Legal, muito bom. No caso, tremendo, hein? Vale muito a pena. A gente não tem, como não somos psicólogos, uma condição de dar um curso na igreja, algo desse tipo. Dentro da psicologia, evidentemente que só quem tem o preparo para tal, mas isso aqui ajuda muito o pastor a desenvolver, né, suas ferramentas de aconselhamento. Então, você, obreiro, adquire livros no lado de liderança, não apenas doutrina, comentário bíblico, dicionários, como nós costumamos apresentar aqui. Apêndice, modelo de instrumentos usados no aconselhamento, ó, descobrindo os padrões problemáticos. Depois a gente vai fazer uma live sobre o tema. Vamos fazer também um review mostrando o livro. O que a Bíblia diz sobre déjà vu? Olha, tem muita coisa, tem questões bíblicas também. Clarevidência, telepatia, pré-cognição, psicocinese. Opa, cada nome, hein? Cada nome. Como lidar com as questões da paranormalidade? O que é pecado está registrado na Bíblia. A Bíblia não envelhece. O pecado é universal. Qual a diferença entre doutrina e usos e costumes? Olha, gente, até isso, né? Até isso, por quê? Porque isso afeta frontalmente, às vezes, algumas pessoas, e com isso tem causado até muitas discórdias. A gente vê aqui na internet muitos desigrejados que se embaraçaram com essa questão de usos e costumes de igreja. Tem que entender isso aí, é importante os usos e costumes, evidentemente. Vou dizer uma coisa, toda denominação tem seus usos e costumes. Não importa se liberal, conservadora, não importa, mas todas têm. Não existe nenhum tipo de instituição sem determinadas regras regimentais internas. Empresa, igreja, não importa, todas têm, tá? Que norteiam o comportamento dos seus funcionários, ou dos seus associados, ou dos seus membros. O ser humano vive sob regra, é necessário que ele viva, né? Temos até 10 mandamentos em torno dele, a lei, enfim. Olha só. Então temos um material muito extraordinário. Fica a dica, Jamiel de Oliveira Lopes, Psicologia Pastoral, tá bom? Creio que em breve nós teremos um psicólogo aqui conosco aqui em alguma live, onde a gente possa estar conversando com ele sobre assuntos como relacionamento conjugal, entre outros.
E eu vou te colocar o canal dele aqui, o link do canal dele aqui na descrição para você se inscrever, de um outro pastor que como este aqui tem as formações na área de psicologia também, ok? Mas tá aí, livrar só, Psicologia Pastoral, a ciência do comportamento humano como aliada ministerial. Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Dá like, irmão. Lembra do like, irmão. Que bom que você está aí nos assistindo. Deus abençoe. Vem ser membro do nosso canal, temos muitos estudos bíblicos saindo aí, inclusive em certa área sobre o comportamento também, né? Baseado lá, por exemplo, sobre o caráter dos apóstolos e tal. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.